Hora do Esporte, Abner Luiz na área para 2026 e com as notícias que todo mundo quer saber. Bom dia, Priscila. Bom dia para quem está em casa também. Vou desejar feliz ano novo porque eu estou retornando exatamente no dia de hoje. E o ano novo já começou feliz para o torcedor remista, né? Que ontem já levantou a primeira taça da temporada, gente. O Remo é campeão da Supercopa Grão-Pará. O Remo venceu ontem o Águia de Marabá de virada no Mangueirão e ficou com o título do torneio. Vamos ver como foi. Depois da festa que chamou a atenção do Brasil inteiro no ano passado, o torcedor azulino voltou ao Mangueirão para matar a saudade. Saudade, muita saudade. O último jogo que eu vi foi Remo e Goiás, do acesso. Então, só coisas positivas. O último jogo foi Remo e Goiás e esse aqui não vai ser diferente. A gente vai sair com a vitória. 6-0 Remo hoje. Com o otimismo deste torcedor, outros 27 mil compareceram para a estreia do Remo na temporada. A competição era a Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá. E na entrada em campo, uma lembrança. O time marabaense exibiu uma faixa em homenagem a Hecton Alves, a vítima fatal do acidente com a delegação que participou da Copinha. Cocri, um dos destaques, não estava no ônibus, veio de avião, mas não esconde a tristeza com o acontecido. É muito triste, né? Esse acidente com o meu time, com a minha equipe. Aí meu sonho era jogar a Copinha com a minha equipe. Aí agradecer a Deus, agradecer pela vida do Ties, que ele sai bem de lá. Vamos orar por ele. Com o jogo iniciado, logo nos primeiros minutos, a partida começou acelerada. O Remo fazia a bola correr. Já o Águia corria junto com ela. Em duas situações estiveram frente a frente com Marcelo Rangel. Sem ritmo de jogo, o Remo vacilava. Na primeira chance, PH mandou na rede, só que do lado de fora. Mas quando Marlon errou o corte, PH abriu o placar. Porém, antes do gol do Águia, uma conversa ao pé do ouvido chamava a atenção. Na volta do intervalo, Juan Carlos Osório promoveu a estreia de Iago Pikachu com a camisa azulina. E quando o Aleph Manga colocou a bola na área, que estrela, que estreia, 1-1. Tem que comemorar, eu acho que o que mais deixa a gente feliz é o momento do gol e o momento que a gente estava ali, né? Em desvantagem do placar, 1-0. Empolgado pela massa, os azulinos continuaram criando oportunidades. Léo Andrade quase fez de cabeça. Pikachu tentou o segundo de falta. Mas só no final do jogo, os azulinos explodiram. Sávio encontrou Eduardo Melo, que driblou o goleiro e quase sem ângulo colocou o Remo na frente. E para quem se lesionou e nem teve oportunidades de jogar no ano passado, começar um novo ano com um gol de título é bom demais. Representa o começo, né? O começo de uma nova oportunidade, né? Então, espero que eu tenha mais oportunidades e consecutivamente indo aproveitando, né? Aí hoje eu tive a oportunidade, né, com um novo treinador e eu aproveitei, graças a Deus. E no apito final, 2-1 no placar. E a Supercopa é do Leão. Após 2 semanas de apenas treinamentos, o Clube do Remo passa no primeiro teste da temporada erguendo um troféu. Mas apesar da alegria pelo título, há o reconhecimento de que esse time ainda tem muito para melhorar. E tengo que dar un porcentaje, yo diría que estamos al 70%, puede ser, siendo optimista. Espero que mejoremos 20% más, 30% más y seamos un mejor equipo. Muito bem, Priscila, quem está em casa acompanhando a gente, esse campeonato, no caso, essa decisão, né, que abre sempre a temporada
e ontem foi o primeiro título que o Remo conseguiu, né, em 3 edições. É aquele jogo, Priscila, que se tu, no caso do Remo, né, se tu ganhas o jogo, não fizeste mais do que tua obrigação. Se tu perdes, tu já começa com muita crítica vindo de todos os lados. E aí a gente tem que considerar o seguinte, o Remo teve 12 treinos para fazer esse jogo, o Águia teve bem mais, iniciou já no ano passado os seus treinamentos, fez jogos amistosos, algo que o Remo não fez. E ontem ficou muito claro isso, quando a gente via o Águia um pouco mais organizado e com mais energia até do que o clube do Remo. Só o que acabou pesando no final foi que o Águia, ele não, além de ter perdido várias oportunidades de gol claras, não teve elenco, né? E o Remo conseguiu, na mexida, ir melhorando mais o time e no final, mais uma vez com a enorme presença do seu público e o incentivo também, depois do primeiro gol do empate, conseguiu chegar a empurrar o time, né, para essa vitória pelo placar de 2-1. É muito prematuro a gente fazer algum grande elogio, né, e apontar alguém que vai ser destaque na temporada, como ao mesmo tempo fazer uma grande crítica por uma ou outra falha dentro de campo. Ontem na coletiva, por exemplo, fui perguntado ao Osório, técnico do clube do Remo, que já estreou com o título, né, sobre a questão defensiva, por exemplo, né, onde o Remo mostrou algumas dificuldades. Ele falou que ainda está numa situação de treinamento, que correções serão feitas. Por falar em correções, no próximo sábado o Remo estreia no Campeonato Paraense, aí valendo 3 pontos dentro de uma competição oficial, né, que vai ter um tiro bem curto. Então, quem se atrapalhar aí na competição no início dela, depois pode ter trabalho para chegar na fase final. E o Águia de Marabá, que também merece o nosso comentário, fez um jogo muito correto, um jogo muito organizado, valorizou muito o título do Clube do Remo e é uma promessa, sim, porque não, como sempre já foi campeão paraense, de dar trabalho nessa competição, Priscila. Tem que acompanhar aí para ver como é que vai ser esse desempenho. Olha, vamos fazer um destaque desse jogo também, que merece esse destaque? Essa comemoração aí do camisa número 22 do Clube do Remo. Ele é o Iago Pikachu, aquele mesmo que iniciou a carreira no Clube do Remo, passou por Vasco da Gama ou pelo Fortaleza e ontem fez a sua estreia perante o torcedor. Uma contratação lá no início bem badalada, né, no sentido tanto para o bem quanto para o mal, mas o Pikachu ontem mostrou dentro de campo, nos minutos que participou, entrando aí na segunda etapa, que até então, das contratações, vamos dizer, das que entraram em campo, mostrou ser o mais diferente de todos eles e até então bem mais preparado com essa liga mesmo, né, de competitividade de Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem entrou numa posição de meia armador, chegando ao ataque. Gol é algo que ele tem muita intimidade, né? Mesmo quando jogava de lateral, sempre foi artilheiro nas equipes que passou. E no Remo talvez não venha a ser diferente, a temporada já abre com o Iago Pikachu fazendo o gol. E ontem uma grata surpresa para o próprio Clube do Remo, esse rapaz aí, ó, que passou do zagueiro, passou do goleiro, fez um gol praticamente sem ângulo, que é o Eduardo Melo, que no ano passado fez um gol com a camisa do Remo apenas na Série B. Era um jogador tido em condições do Remo emprestar, né, se desfazer dele, que tem contrato também para essa temporada, mas que ontem ganhou essa oportunidade, deu assistência no primeiro gol, fez esse segundo gol e entrou na briga aí, quem sabe, para vestir a camisa de atacante do Clube do Remo na temporada. Vamos esperar mais um pouco, olha, belo passe do Sávio aí, que também foi bem no jogo de ontem. Vamos esperar se o Remo ganhou um reforço que, de repente, estava dentro do Remo e não precisou ir buscar em outra equipe. O Remo que deve, essa semana ainda, anunciar jogadores. Tá? O presidente disse ontem que um goleiro será contratado, um lateral também, e ele busca um camisa 10 para a equipe do Clube do Remo, para aí fechar o primeiro ciclo de contratações, mas disse que o Remo não fechou a porta para a janela do mercado e enquanto puder contratar nessa janela e o Remo tiver a oportunidade de mercado, ele irá fazer. Seguimos agora para o Paysandu. Vamos falar do Papão. O Papão segue se preparando. No segundo jogo treino da pré-temporada, o Papão venceu o Castanhal pelo placar de 1-0. A partida foi realizada no sábado, tá? Lá no centro de treinamento
do clube. O gol do jogo foi marcado pelo Ítalo. O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no dia 25 de janeiro contra o São Raimundo no estádio da Curuzu. O Paysandu enviou um documento para a Federação Paraense de Futebol solicitando para fazer esse jogo de estreia no Mangueirão, em virtude do gramado da Curuzu ainda não está pronto. Acredito que até terça-feira vai haver uma definição a respeito disso, porque, infelizmente, ontem quem acompanhou essa partida entre o Clube do Remo e Águia viu que o gramado do Mangueirão não ficou legal, né, nessa virada de ano. E aí vai precisar, com certeza, de um tempo para dar uma qualidade melhor para esse gramado. Há uma empresa contratada, né, licitada, que toma conta do gramado, e aí acredito que a temporada ela é bem longa e o Remo concentra, por exemplo, todos os seus jogos lá. O Paysandu também tem esse direito, né, quando solicitar, e isso vai encurtar a agenda, né, com certeza, do Mangueirão, para fazer esse rodízio entre jogo de futebol e show, né, o entretenimento. É interessante sempre entender que o Mangueirão, depois da reforma, ou melhor, acho que praticamente uma reconstrução do estádio, ele virou uma arena multiuso, né? Não é só para jogo de futebol, até para também ter a manutenção do estádio. Porém, nesse final de temporada, com os vários shows que ali ocorreram, pelo menos foi o que eu ouvi, e a chuva também que começou a castigar nesse inverno amazônico, acabou comprometendo o gramado. Não justifica, a gente sabe que o estádio de futebol, a gente tem sempre a visão que é para se jogar futebol, mas a figura da arena multiuso, ela traz também essa outra funcionalidade. Então, a situação do gramado do Mangueirão, até para dar uma parada, para dar uma condição melhor para todas as competições que os nossos times vão disputar, vai ser necessário dar uma paradinha, não sei como isso vai entrar no calendário. E para complicar ainda mais essa situação, algumas equipes que vão disputar o Campeonato Paraense, elas ainda não têm os seus estádios em condições. Por quê? Porque elas receberam, pelo menos a Tuna, em Bragança, e tem mais um que agora me fugiu. Receberam verba da CBF para trocar todo o gramado. Aí esses gramados ainda não ficaram prontos. Por exemplo, a Tuna vai mandar os seus jogos no interior. O Paysandu pediu para jogar no Mangueirão essa partida de abertura, né? Bragança, Santarém, tá? Santarém, que é onde o Remo vai jogar na segunda rodada, já estão pensando em levar o jogo para o interior de Santarém, no caso, a cidade de Belterra. E eu penso, sinceramente, muito difícil ter esse jogo do Clube do Remo contra o São Raimundo, lá em Santarém, em virtude de não ter uma condição de estádio adequada, porque o estádio local ainda passa por reforma. Então, vai ser um problema esse início de temporada para o Campeonato Paraense. Abner, acompanhar sempre para isso. Mas preocupa para o time, principalmente. E tem qual é a condição do gramado para jogar? E tem mais uma coisa. Nós já sabíamos, no ano passado, que nós teríamos de novo o Campeonato Paraense. Ele tinha data para iniciar. Para ter uma ideia, a CBF ela limita, né, uma data X para se terminar os estaduais, porque tem as competições, que é a Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro, que já começa 27, 28 de janeiro. E outras estaduais pelo Brasil já estão na terceira ou até mesmo na quarta rodada. E o estadual aqui no Pará, ele sequer iniciou. E são equipes que disputam Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, e nem por isso eles entram em campo para disputar os seus estaduais de uma forma mais atrasada, como é o nosso caso também. Mas vamos torcer, né, para que a gente consiga ter esses gramados. Antes nós reclamávamos que os gramados não tinham condição alguma. Agora houve um incentivo financeiro, mas não ficou pronto os gramados. Então vai ser um desafio, sim, para essa temporada. Sila, vou falar de um assunto triste, né, que machucou a todos nós, principalmente o povo do esporte, que acompanhou aí o acidente com o time sub-20 do Águia de Marabá. Os integrantes, né, do time sub-20 do Águia já estão em Marabá. Eles sobreviveram ao acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-153 no Tocantins, quando voltavam para casa. No final de semana, os parentes e amigos prestaram as últimas homenagens ao preparador físico Hector Alves, que acabou falecendo no acidente.
O corpo foi velado em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, cidade natal do preparador físico do Águia de Marabá. Um cortejo percorreu as ruas da cidade até o cemitério municipal. A viúva de Hector Alves prestou as últimas homenagens vestindo a camisa do Águia. Hector Alves tinha 33 anos e morreu depois da batida entre ônibus da delegação Sub-20 e um caminhão. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira na BR-153, no interior do Tocantins. No veículo estavam 27 pessoas, entre atletas e membros da comissão técnica do Águia. A equipe havia enviado 24 jogadores para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outras 4 pessoas precisaram ser encaminhadas ao Hospital Regional de Gurupi. Entre os feridos está o treinador do Águia, Ronan Tiezer Rodrigues. Ele continua internado na UTI com quadro de saúde grave, mas considerado estável. Uma criança de 11 anos, filho de um dos motoristas, permanece em observação e deve ser encaminhada para a pediatria. Já Ramon Newton Vieira, de 31 anos, e Reni Silva Farias, de 41 anos, receberam alta médica. A Secretaria de Saúde do Tocantins informou que os familiares das vítimas estão recebendo apoio psicológico. A Polícia Civil do Tocantins abriu inquérito e investiga as causas do acidente. Os envolvidos estão respondendo em liberdade. Os integrantes do Águia chegaram a Marabá na madrugada deste sábado, momento marcado pela emoção dos atletas e de familiares, em frente à sede do clube no núcleo Cidade Nova. Uma roda de orações chegou a ser formada em um momento de alívio e gratidão. Muito bem, vamos continuar aí em oração, né, pelo Tiezer, técnico do Sub-20. A última informação, pelo menos, que eu obtive, ou que foi divulgada, né, no acidente, ele bateu fortemente a cabeça e ele tem sido, no atendimento lá, né, no tratamento, desculpa, que ele está tendo, lá no Hospital Regional de Tocantins, ele ainda está com o cérebro muito inchado, né, e aí tem feito uma pressão na caixa craniana. Eles estão tentando, com medicação, fazer com que isso haja uma reversão do quadro, mas estão mantendo, né, estável, mas sob efeito de medicação, né? E estão acompanhando, e nós vamos ficar na torcida aqui que isso rapidamente se resolva e ele possa voltar, né, não só ao trabalho, mas também ao seio familiar, que acaba sendo também o mais importante. Continuamos aqui na torcida, ele que é o técnico, a imagem na tela, o técnico do Sub-20, foi até a Copa São Paulo, fez uma competição bem correta, né? E depois veio aí essa fatalidade, esse acidente. Uma vida, ela importa muito, né? Totalmente. E tinha muita gente lá, tinha mais de 30 pessoas na delegação. Aí você diz, não, só morreu um. Não, uma vida importa e impacta muito. Ao mesmo tempo que a gente afirma aqui que poderia também ser uma coisa muito mais, né? Mas vai deixar aí, tenho dúvida nenhuma, o trauma, né? O sentimento do que foi uma viagem para disputar uma competição com muita divulgação, né? E essa garotada sonha em disputar a competição, jamais se imaginou que o final seria dessa forma. Nosso sentimento aos familiares, ao torcedor do Águia, né? A diretoria do Águia de Marabá também, e muito obrigado, né, a todos que ajudaram, né, nesse momento tão difícil para essa garotada voltar para casa, voltar para suas famílias também. Imagina o coração, né, de pais aí que estavam aguardando o retorno dos filhos para dar aquele abraço, garotos esses que saíram antes do Ano Novo, né, passaram o Ano Novo na estrada, longe dos seus familiares, para jogar esse futebol. Se questiona, inclusive, dessa garotada, ela ir de ônibus, né, pela estrada para essa competição. Todas as equipes que foram disputar a competição foram de ônibus aqui do Pará. O caso do Remo, o caso da Tuna, o caso do Águia de Marabá também. Isso aí é de praxe acontecer. A gente sabe quanto é o incentivo para as categorias de base, os recursos, muitas das vezes, eles são bem menores do que a equipe profissional, mas vale sim, sabe, vale a avaliação, né, vale o esforço também de mudar essa realidade, ou pelo menos se evitar
viajar à noite, né? A gente sabe como é que é como são as nossas estradas. Sempre buscar uma segurança maior nas estradas. Exatamente. Por isso que a polícia ainda investiga o que aconteceu, porque o que se sabe inicialmente é que o ônibus bateu num veículo que estava parado, sem sinalização alguma. Então, numa pista curta, inclusive, né? Curta que eu falo. Não precisa ser apurado. E a gente fica aqui, então, com esse coração machucado, essa triste notícia no início da temporada e torcendo para que urgentemente o Chiesa saia aí dessa UTI e se recupere rapidamente. Daqui a pouco eu volto com mais destaques do esporte, com mais informações. Para você que acordou só agora e pegou o finalzinho do esporte, daqui a pouquinho a gente vai repetir só para você. Né, Priscila? Volto já. Obrigada. Falou. Obrigada, Abner. Até já. Depois do... De volta com o esporte, Abner Luiz. Vamos lá, para quem acordou um pouquinho mais tarde e não viu, né, o Remo ser campeão, primeiro título, né, da temporada. Ontem abriu a temporada oficialmente do futebol paraense com a Supercopa Grão Pará. Num gramado bem prejudicado, o clube do Remo e Águia se enfrentaram, fazendo um jogo animado, diga-se de passagem, tá? Com oportunidades para as duas equipes no primeiro tempo, mas foi no segundo tempo que o placar foi aberto. Nesse cruzamento aí, o Marlon, estreando ontem, ex-Ceará, acabou vacilando e o Águia acabou abrindo o placar com o PH, que não é o PH que está no Remo, tá? É um outro PH. E aí o Pikachu, rapaz, estreou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do clube do Remo. O Águia de Marabá depois pegou uma pressão danada, cruzamento do Aleph Manga. E aí, a bola acabou, sobrou. O Eduardo Melo desvia essa bola, a bola passa por baixo da perna do goleiro e sobra lá para o Iago Pikachu do outro lado. Especialidade da casa, né? Sempre marcando aí os seus gols. Ontem ele jogou, Priscila, de meia, tá? De meia atacante, nem lateral, nem aberto pela direita, como vinha jogando nos últimos anos lá pelo Fortaleza. Esse gol saiu na hora certa, porque logo depois o clube do Remo chegou à vitória. O Eduardo Melo tentando de novo, mais uma cabeçada, o goleirão... aí o Iago Pikachu, né, bateu direto para o gol, o goleirão fazendo 3, 4 defesas, mas aí não teve jeito, essa bola acabou entrando. O Sávio, também outra especialidade, fez esse lançamento, o Eduardo Melo se livra do goleiro, meio que sem ângulo, né, consegue bater de perna esquerda. O Eduardo Melo, ele chegou para o Remo no ano passado na Série B, fez um gol apenas, depois teve uma séria lesão, ficou fora da temporada e aí retornando para 2026 e já começando fazendo gol, dando assistência, deixando uma boa impressão lá para o seu novo técnico, que também estreou ontem, já com taça, o Osório, que gostou do que viu, mas disse que precisa ainda de mais treinamentos. Ele disse que fisicamente o time está 70%, ainda tem 30% para ganhar durante essa primeira fase de preparação. O Remo que fez 11, 12 treinos com o Osório lá no Recife, acabou deixando o Recife no final de semana, chegou no sábado, né, em Belém, e já no domingo, ontem, jogou contra o Águia e conseguiu essa vitória. Parazão começa no próximo final de semana e a gente tem a tabela de jogos, né, do Parazão. Vamos dar uma olhada na tela para você. Sábado, 24 de janeiro, às 16 horas, no estádio do Mangueirão, o Clube do Remo enfrenta o Bragantino. Sábado, no dia 24, o Águia de Marabá, que ontem deixou uma bela impressão, valorizou muito esse título do Clube do Remo, enfrenta o Santa Rosa, às 17 horas, no estádiozinho Oliveira, lá em Marabá. O Paysandu joga no domingo, estreia na Curuzu, às 16 horas, contra o São Raimundo de Santarém. O Cametá recebe o Castanhal, lá no Parque do Bacurau, no domingo. Só na terça, no estádio em Belterra, às 4 da tarde, o São Francisco recebe o Capitão Poço. Eu olhei ali para o símbolo do escudo do Capitão Poço e disse, que time é esse? Lembrei, é o Laranja Mecânica aí. E o Amazônia, dentro de casa, também lá em Belterra, a Tuna estreia fora de casa, hein, aos Cruz Maltinos aí, só na quarta-feira, no dia 28 de janeiro. Vocês estão percebendo que o estádio lá do São Raimundo, né, que está recebendo o gramado, não ficou pronto, por isso os jogos dos times santarenos estão sendo levados aí para Belterra. Na segunda rodada, o São Raimundo, que estreia contra o Paysandu, ele vai receber
o Clube do Remo, lá em Santarém. Aí tem que saber se o Remo vai jogar lá em Belterra, se tem condições, tudinho, de receber o Remo por lá. Mas por que pode receber os outros e não pode receber o Remo? Olha, Remo e Paysandu sempre tem um tratamento dessa estirpe aí, né? Em relação ao gramado, quando o gramado não está legal. Então vamos ver a expectativa dessa primeira rodada, como tudo isso se comporta. O Mangueirão, gramado, está ruim. O estádio Zinho Oliveira não está sendo usado, a gente espera que o gramado esteja legal. A Curuzu, eles reformaram o gramado. Parque do Bacurau, desconhecemos no momento, mas tomara que venham notícias boas de lá. E em Belterra, também desconhecemos o gramado. Não temos jogo aí Bragança, né, que sempre é muito questionado. O pessoal de Bragança lá no estádio, ele está fazendo uma reforma também. Castanhal ganhou uma reforma no estádio, bem Michuruca, mas ganhou. E a gente espera que esses estádios estejam em condições para a disputa do Campeonato Paraense. Queria pontuar uma coisa interessante que aconteceu no jogo do Remo ontem, que o time passou a medalha para o time perdedor numa atitude gentil e de solidariedade. Exatamente, assim. Priscila, ontem foi até questionado, né? Porque assim, de ter o jogo, né? No domingo. Sim, se tentou até adiar, né? Exato. Diante do cenário do Águia. Mas as datas muito próximas e o calendário também ruim acabou fazendo com que Remo e Águia entrassem num acordo e fosse para o jogo. O Remo não se opunha a jogar numa outra data, só pediu para que não fosse nessa terça-feira, em virtude de já estrear no sábado no Campeonato Paraense. Já o Águia disse, não, então vamos lá, vamos jogar. O time estava pronto, né, para fazer essa viagem para Belém. Imagino o quanto tenha sido difícil para a diretoria ela está no jogo no domingo e ao mesmo tempo dar assistência, mas a coisa acabou acontecendo. E no pós-jogo, quando da entrega da premiação, os jogadores do Clube do Remo entregaram as suas medalhas para os jogadores do Águia de Marabá, fazendo, como você disse, essa homenagem e terminando num clima bem legal aí essa grande decisão de ontem. Que o futebol tenha essa gentileza sempre. Bem lembrado por você, viu, Priscila? Obrigada. Eu que lhe agradeço. Olha, bora falar do Vascão? O Vasco ontem empatou em 0-0 com o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina é o segundo colocado do Grupo A com 4 pontos. O próximo desafio do Vasco no Cariocão é contra o Flamengo, quarta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã. E claro que você vai poder acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Liberal. E a gente espera que o Mengão já traga a campo na quarta-feira para esse jogo, que você vai assistir aqui na TV Liberal, a galera do time titular, porque está levando o Sub-20 para campo. E o Flamengo, nas 3 rodadas, perdeu 2 jogos e empatou 1. O povo já está falando em rebaixamento do Flamengo. Já pensou o Flamengo rebaixado no Campeonato Carioca para a Série B? Mas isso não deve acontecer, porque lá no Rio só cai um time. Não é possível que seja o Sub-20 do Flamengo. O Flamengo que se representou recentemente, ainda tem aí uma semana só de treinamento para uma temporada vasta. No dia 1º, o Flamengo entra em campo pela Supercopa contra o Corinthians. Esse jogo está marcado para uma Mané Garrincha, 1º de fevereiro, tá? Uma Mané Garrincha lá em Brasília. Valeu, Priscila. Muito obrigada, Abner. Bem-vindo de volta. Temos aí 2026 pela frente. Que seja um ano maravilhoso para você. Valeu para você também, para todos que acompanham a gente. Vamos seguir com o nosso Bom Dia Pará. Vamos seguir.